sou o pastor André Araújo e nós mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você um cafezinho espiritual. Então esse é o nosso tema, um cafezinho espiritual para você. Todas as manhãs estamos aqui compartilhando este cafezinho da manhã para a tua vida, para a sua família. Eu quero deixar para você esta palavra com este tema, o que você vê. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. Amém? Do versículo 8 até o versículo 17. A palavra de Deus nessa manhã, ela fala assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre esta palavra, sobre este tema que o Senhor colocou no meu coração. O que você vê? É uma pergunta. O que você vê? A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela fala assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, que visão que você tem? Qual é a sua visão? Qual é a ótica que você está vendo os problemas do mundo? Qual é a ótica que você vê os seus problemas, as suas dificuldades? Que maneira que você vê? Com que visão você está enxergando tudo o que está acontecendo no mundo ou tudo o que está acontecendo com você mesmo? Com que visão você enxerga? Porque a visão natural, a visão humana, ela nos faz ver da forma como ela é, humanamente falando. Mas quando a gente tem a visão da fé, quando a gente tem os olhos da fé, nós não olhamos e nem valorizamos muito o problema que a nossa ótica humana está nos mostrando. Porque além dos nossos olhos materiais, quando a gente tem uma visão espiritual, quando a gente tem a ótica de Deus, quando a gente tem a mente de Cristo, nós enxergamos as coisas diferente daquilo que os nossos olhos naturais nos mostram. Nós temos reação diferente daquilo que a nossa audição está trazendo para a nossa mente. Então nós enxergamos diferente daquilo que toda a nossa condição humana nos mostra. Porque o que os nossos olhos humanos nos mostram, quando a gente tem uma visão de fé, quando a gente tem os olhos de Cristo, quando a gente tem uma visão espiritual, somos espirituais e temos a visão espiritual, nós não nos abalamos com aquilo que os nossos olhos naturais nos mostram. Então isso não nos abala. Por quê?
Porque a gente é espiritual, porque a gente tem uma visão de fé. E essa palavra que eu falei aqui de Hebreus 11, ela reflete justamente isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então aquilo que os seus olhos trouxe para você é ruim, é mal, é o fim, você não vai se basear por isso. Ao contrário, você vai esperar aquilo que o Senhor vai te dar, aquilo que o Senhor vai te mostrar, aquilo que o Senhor vai colocar para você. Por quê? Porque você não está preocupado com as coisas que você está vendo, humanamente falando, mas você está esperando aquilo que vai se revelar, porque Deus é um Deus de promessa, e Ele prometeu, Ele vai cumprir, e você tem todo o tempo do mundo para esperar o Senhor fazer aquilo que Ele disse que vai fazer, porque você crê nele, porque você confia nele, e por isso você espera nele. A palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão, e você não vai se fadigar. É o que diz a palavra de Deus, é esperar no Senhor. E que espera é essa? É a espera da fé, é a espera da certeza, da convicção de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor está no controle de tudo. E essa é a certeza que nós precisamos ter. E o texto ainda fala as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, ou a convicção das coisas que não se vê. Ou seja, os meus olhos carnais não estão vendo, mas eu tenho convicção de que aquilo que o Senhor prometeu, eu tenho convicção de que aquilo que eu oro com fé, crendo, eu recebo, porque é isso que diz a palavra. E que fé é esta, amados? É a fé na palavra de Deus, é a fé nas promessas que o Senhor nos fez na Bíblia, porque tudo que está escrito aqui é para nós. E quando a gente crê naquilo que está escrito, nós alcançamos o favor e a bênção do Senhor para as nossas vidas. Se nós olharmos para o contexto desta palavra, a gente vai ver um homem de Deus, um profeta de Deus, que Deus dava a ele revelações. O rei Ben-Hadad organizou o seu exército, chamou os seus generais, e eles fizeram um plano perfeito para destruir o exército do rei de Israel, do rei Jorão. E a palavra diz que o plano era perfeito. Por quê? Porque eles fizeram acampamentos, eles colocaram os seus exércitos estratégicos em lugares escondidos para pegar o povo de Deus de surpresa. Só que Deus revelava para Eliseu onde estava o acampamento do inimigo, e ele chegava até o rei Jorão e falava: guarda-te de guardar em tal lugar, porque o inimigo está lá. E em vez de serem surpreendidos, eles surpreendiam seus inimigos. E eu quero já começar a profetizar sobre a sua vida aqui nesta manhã, que os seus inimigos, eles não vão te surpreender. Os seus inimigos que armaram acampamentos contra você, eles que vão ser surpreendidos, porque o Senhor vai mostrar para você onde está a ação do maligno, onde está a ação do teu inimigo, e ele vai te dar uma palavra: guarda-te de estar em tal lugar. E se você obedecer a voz do Senhor e guardar de estar em tal lugar, o Senhor vai proteger você contra os ataques do inimigo. Essa é a convicção que nós temos, essa é a certeza que nós temos de que o Senhor cuida de nós. Essa é a certeza que nós temos, que mesmo em meio a lutas, que mesmo em meio a provações, quando nós cremos no Senhor, Ele não permite que os nossos inimigos triunfem em nosso caminho. Como diz a palavra do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas existe um princípio para isso acontecer: você precisa estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está lá? Então fique tranquilo, porque você está guardado, protegido pelo Senhor, e nada de mal vai acontecer com você e com a sua família. Então nós vemos que o Eliseu,
Ele então avisava o rei, e o rei Ben-Hadad achou que alguns dos seus estavam delatando ao rei de Israel onde estavam os seus acampamentos. Mas o soldado disse: não, meu senhor, ninguém te traiu, é que lá eles têm um profeta. Oh Deus amado, lá eles têm um profeta, e este profeta avisa o seu rei onde estão os nossos acampamentos. Tem profeta aí, querido? Tem profeta sobre a sua vida? Você está debaixo de uma voz profética? Você está debaixo de uma unção profética? Se você está debaixo de uma unção profética, escute a voz profética que está sobre você e obedeça, siga os conselhos, siga as orientações do profeta que Deus colocou sobre a sua vida, e você não vai errar, você não vai cair, e o teu inimigo não vai te achar, porque você sempre vai estar na frente dele, luz na frente do seu inimigo, porque existe profeta de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Então, amados, então o rei ficou muito bravo. Então vamos pegar esse Eliseu, ele que é o problema, vamos pegar. E eles resolveram então sair e ir onde estava Eliseu, para pegar Eliseu e matar Eliseu. E o exército chegou lá. E é tão interessante, irmãos, que o exército sírio cercou a cidade durante a noite. O exército inimigo cercou a cidade durante a noite. Enquanto todos estavam dormindo, eles cercaram a cidade. É assim que o inimigo vem. É assim que o ladrão vem. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o ladrão, ele não vem nas claras. O ladrão vem na calada da noite. Ele rouba você enquanto você está distraído, enquanto você está dormindo. Mas quando você tem Deus, quando você tem aliança com o Senhor, você pode falar como disse Davi: eu me deito, durmo e me acordo, porque o Senhor está comigo. Então quando você tem Deus, você pode descansar, porque você confia nele, porque a sua confiança está nele. Então você tem certeza de que nada de mal vai acontecer enquanto você está dormindo. Mas o inimigo, ele vem de madrugada, ele vem de noite, ele te cerca, ele tenta de alguma forma trazer enfermidade, trazer situações contrárias para impedir você de prosseguir. Mas eu quero dizer que Deus está contigo, que o Senhor está contigo. E ainda que o inimigo venha à noite, ainda que ele venha às escuras, às escondidas, porque todo inimigo vem assim, tenta de alguma forma destruir você, mas ele não vai conseguir. E se nós olharmos aqui para Eliseu, humanamente falando, porque eu estou falando aqui sobre visão, o que você vê? O que você vê? Então, numa visão humana, nós podemos afirmar que Eliseu e o seu moço estavam encurralados. Eles estavam encurralados, ou seja, não tinha o que fazer. Eles estavam encurralados. Ben-Hadad, o rei da Síria, havia cercado a cidade de Samaria com seu exército. Não tinha o que fazer. Eles estavam encurralados. Talvez você está se sentindo encurralado hoje. Talvez você está se sentindo trancado dentro de uma casa, sem poder viver a sua vida, sem poder fazer as coisas que você gosta. Eu gosto tanto de caminhar, gosto tanto de comer uma pizza, de tomar um suco com a minha família, e eu não posso, eu estou me sentindo encurralado. Mas depende de como você vê. Depende de como você vê. Porque da forma como você vê, é a forma que você vai reagir. Da maneira como você olha e vê o problema, é a maneira como você vai reagir, ou a maneira que você não vai reagir. Depende muito de como você está vendo. E aí, eles estavam dormindo. De manhã cedinho, o moço de Eliseu acorda. E quando ele acorda e ele sai, e ele então vê que a casa estava cercada pelo exército de Ben-Hadad. O exército tinha cercado aquela casa, e ele então vai até Eliseu e diz: ai meu senhor, o que faremos? Ai meu senhor, o que faremos? E eu volto a perguntar para você: o que você está vendo?
O que você vê? O que você vê? Porque, amados, veja bem, aquele moço viu a casa cercada e ele gritou: ai meu Senhor! Imagine o desespero, irmão, daquele moço. Imagine o desespero daquele jovem. Pronto, acabou, não tem o que fazer, nós vamos morrer, vai todo mundo morrer. Fazer. Não é assim que as pessoas estão pensando? Não é assim que muitos cristãos estão pensando? Pessoas que servem ao Senhor, que dizem que servem ao Senhor, estão num verdadeiro desespero por esta pandemia, pelo que está acontecendo. Elas estão num verdadeiro desespero, porque elas não estão tendo uma visão espiritual, elas só estão conseguindo ter uma visão carnal, só conseguem ter uma visão material, só vê as coisas materiais, não consegue enxergar além, tem uma visão, uma ótica humana. E eu quero declarar hoje que o Senhor vai abrir a tua visão. O Senhor vai abrir a tua visão e você vai começar a enxergar diferente tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na sua casa. Você vai ver as coisas diferentes. Deus vai te dar uma visão espiritual, a visão da fé. Os olhos da fé vão se abrir. E eu quero profetizar que a visão espiritual vai se abrir e você vai começar a ver as coisas diferentes do que você estava enxergando até agora. Você vai ver as coisas. O desespero, a reação do moço demonstra durante aquela situação, e ele corre a Eliseu. Ele se sentiu impotente. Ele se sentiu como se iria morrer realmente. A morte chegou, não tenho o que fazer, não posso nem avisar minha mãe, não posso nem avisar meu pai, para ele cuidar da minha família, porque eu vou morrer. Não. Ele estava desesperado. Mas aí, amados, ele chega e grita: ai meu Senhor, o que faremos? E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que quando Eliseu olha e vê a situação daquele jovem: não temas. Aleluia. Ele diz: não temas. E vou dizer de novo: não temas. É isso que o Senhor está falando com você nesta manhã. Não temas, querido. Não temas. Não temas. Não temas, querido. E aí, sabe o que ele diz mais? Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí, pensa, irmãos, pensa bem, vamos analisar aqui. Eu disse que o moço estava desesperado. Eu disse que o moço, ele demonstrou uma reação muito de desespero. Mas agora a reação dele muda. Uma reação de preocupação com o seu Senhor. Espera aí, eu acho que Eliseu está ficando doido. Eu acho que Eliseu não entendeu o que eu falei para ele. Eu falei que a casa está cercada do exército, e ele vem falar para mim que mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu acho que meu Senhor está variando. Porque, irmãos, quando você tem uma visão humana, você não entende quando o teu pastor fala de coisas espirituais. Diz: ó, Deus está no controle. Você vem conversar com Ele porque você está desesperado, porque você tem dívida, porque o seu filho está nas drogas, porque o seu marido está no alcoolismo, porque a sua família está se esvaindo. E ele começa a trazer uma palavra e começa a falar: querido, fica tranquilo, o Senhor está trabalhando. E você fala: esse homem é louco, a minha vida está acabando, está tudo perdido. E ele manda eu ficar tranquilo, ele manda eu acalmar meu coração. Ele está louco. Não é loucura, é fé. Porque aqueles que acreditam em Deus, a visão dele é diferente. Ele não se desespera em meio ao problema. Ele está na frente, ele vê luz na frente, ele chega na frente, e ele sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo que tudo está desabando na sua cabeça. A sua casa está caindo no cima, o teto está caindo na tua cabeça, mas você está dando glória a Deus e aleluia. O seu vizinho está doido. Não é que está doido, é porque você sabe que não acabou. Não acabou. E mesmo que a casa desabar, Deus vai te dar outra casa. Você vai construir uma outra casa, e uma casa melhor do que esta.
porque é assim que Deus faz com aqueles que acreditam, com aqueles que confiam nele, com aqueles que acreditam nele. Ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? E aí Eliseu olha para aquele moço e diz para ele: aleluias, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E eu te pergunto novamente: o que você vê? Porque o moço via o exército e se desesperou pelo tamanho do problema que ele enxergou. Mas Eliseu, quando olhou e viu tudo que aquele moço estava vendo, ele então disse: não temas. Ou seja, por que você está desesperado? Essa vitória é nossa, nós já vencemos essa batalha. E talvez para você que tem uma visão humana do que está acontecendo, você não consegue enxergar que Deus está no controle. E às vezes você tem murmurado, você tem questionado a Deus por que Deus tem deixado acontecer isso com a igreja. Você tem questionado dizendo: se Deus é Deus, por que Ele permitiu que as igrejas se fechassem? Por que Ele permitiu que os pastores se tornassem impotentes diante da igreja, de cuidar da igreja, de visitar? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle, porque Deus, Ele é onipotente. Porque Deus é onipotente. Todo o poder está nas tuas mãos. Deus não perdeu o controle. Então por que Deus está deixando acontecer tudo isso? Eu durmo, acordo, ligo o jornal, morreu mais 100. Durmo, acordo, ligo o jornal, morreu mais 1000. Por que Deus permitiu tudo isso? Enquanto você tiver uma visão humana, você não vai entender o que Deus está fazendo. Você não vai entender o porquê que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Pastor, me conta? Não vou contar. Eu vou orar por você, para que Deus abra os seus olhos e você veja com os seus olhos. Porque Eliseu não falou para ele assim: rapaz, eu estou vendo aqui, está tudo cercado, os anjos do Senhor estão aqui. Não, ele não pregou para ele, ele orou. Porque existe momento, irmãos, que a sua pregação, entenda bem o que eu estou falando, a sua pregação não vai ter sentido. O que vai ter sentido é a tua oração. Porque as pessoas estão tão céticas, elas estão tão incrédulas diante do que está acontecendo, que se você falar que Deus está no controle, Ele vai chamar você de louco. Então há momentos que a gente não tem que pregar, há momentos que a gente tem que orar, e a gente tem que pedir para Deus abrir os olhos da nossa família, das pessoas que a gente ama, que estão desesperadas. Então é um momento que não adianta você falar: querido, calma o teu coração, não vai, porque ele falou aqui algo, mas ele continuou, ele diz: não temas. Mas ele diz: mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. E você pode imaginar a reação do moço: está louco? Ele está louco, a casa está cercada, aqui só tem eu e ele. E ele fala que mais é os que estão conosco. E aí Eliseu toma a decisão, ele entende que só falar não adiantou. E então ele ora e diz: Deus, peço-te, abra os olhos do moço, para que ele veja. Ou seja, peço-te, abre os olhos dele, para que ele veja como eu estou vendo. O que você vê? Eu pergunto novamente: como você está enxergando tudo que está acontecendo? Com que visão você está vendo tudo? Ora para Deus abrir sua visão. Ora para Deus te dar uma visão espiritual do problema, e você vai se tranquilizar diante de tudo que está acontecendo. Queridos, eu não tenho renda, eu não tenho um salário, e muito menos agora pelo tudo que está acontecendo. Eu tenho contas, dívida como todo mundo tem, mas eu vou fazer do jeito que eu falei na outra mensagem. Olha a minha cara de desespero. Isso não é porque eu estou na tua frente, não. Isso é a certeza de que não vai faltar nada na minha mesa. Isso é a certeza de que Deus está cuidando de mim e da minha família. Muitos têm o seu trabalho, sabem que vai pegar o teu recurso e vai pagar as suas contas. E alguns não têm e estão desesperados. Eu não tenho.
Eu não estou dizendo isso para você se sensibilizar comigo, mas estou falando isso como profeta. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus usa pessoas, Deus usa situações para me abençoar. Por quê? Porque eu tenho uma visão de fé. Eu enxergo as coisas com os meus olhos da fé. Então eu não me desespero diante de tudo o que está acontecendo, porque eu confio no Senhor, porque eu creio em Deus, porque eu sei que Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. O que você está vendo? O moço não entendeu nada do que Eliseu falou, e aí Eliseu disse com essa palavra de oração: abra os olhos do moço, abra os olhos do moço para que ele veja. Eu te pergunto, este moço era cego? Talvez o próprio moço falou assim: agora que pirou mesmo. Primeiro ele diz que mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora ele está orando para Deus abrir minha visão. Eu sou cego? Eu enxergo muito bem, enxergo até melhor que ele. E aquele moço estava pensando, talvez, numa visão carnal. Mas o que Eliseu estava fazendo era: abre a visão espiritual dele, Deus. Faça ele enxergar. E hoje, irmãos, estou aqui até um pouco emocionado, porque eu vejo pessoas que eu amo desesperada, pessoas que conviveram comigo no desespero e não conseguem enxergar que Deus está no controle de tudo, porque Deus está no controle de tudo. Não se desespere não. Pare de ficar aí arrancando os cabelos da sua cabeça achando que está tudo perdido. Eu vou orar por você nesta manhã, e vou fazer a oração que Eliseu fez, porque eu quero que o Senhor faça você enxergar como eu estou vendo a situação, como eu estou vendo. Sou melhor que você? Não sou. Talvez existe pessoas que têm a visão ainda mais ampla que a minha, e glória a Deus por isso. Mas hoje, com a minha simplicidade, eu quero dizer para você: o que você está vendo? Eu vou orar por você, e você vai ver com uma visão espiritual. Eliseu orou, e Deus abriu os olhos. Eu vou ler para você o verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É isso que o Senhor vai fazer. O Senhor vai abrir os teus olhos para que você veja. E olha o que ele viu: eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, quando você tem a visão espiritual, você não vê o problema, você vê que os anjos de Deus estão em seu favor, você vê que há cobertura espiritual sobre você, você vê que você consegue enxergar a armadura de Deus, você consegue enxergar a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Você consegue enxergar que os seus pés estão preparados com a preparação do Evangelho. Você percebe que você tem o cinto da verdade. Você percebe que você tem visão ampla. Você percebe. Por quê? Porque você é espiritual, e você não se desespera diante do que o mundo está vivendo. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai das luzes, nós estamos nesta manhã na Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor os ouvintes desta devocional, este cafezinho espiritual. E eu oro nesta manhã para que o Senhor abra a visão espiritual destes amados que estão nos ouvindo nesta manhã. Abre os olhos para que eles vejam. Abre os olhos para que eles vejam, para que eles tenham uma visão espiritual de tudo que está acontecendo, e para que eles enxerguem que não é o fim, é o começo de uma nova história, não é o fim, é o começo de um novo tempo, não é o fim, é o início de um grande avivamento que a igreja vai viver sobre a terra, que a igreja vai viver sobre esta terra, muitas vidas salvas e resgatadas e transformadas para a
glória do Senhor, nós oramos e nós abençoamos estes ouvintes em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe nesta manhã.